1 Pedro, capítulo 1, no verso 13, diz assim a palavra de Deus. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou o santo. Aleluia. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes de vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como é de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, por amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Aleluia. 24. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vós foi evangelizada. Amém. Até aqui. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Irmãos, essa é um chamado, é uma exortação do apóstolo Pedro para a santificação, né? Para a santidade, vida santa diante de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco disso. Em outro texto que eu quero mostrar para os amados no Antigo Testamento. E também, irmãos, algo muito, muito interessante aqui que nós vamos ver, se o Senhor permitir, a relação da santidade, da santificação com a questão do governo de Deus, com a autoridade espiritual. Amém? Essas coisas elas estão intimamente ligadas. Uma coisa está relacionada com a outra. Santificação com autoridade, com a questão da autoridade. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Pedro aqui, ele faz um chamado aqui muito importante. Ele fala assim, sede santos, porque o vosso Deus é santo. Santidade é essa, a qual, se nós não tivermos, nós não veremos a Deus. Não é assim que diz a palavra? Se nós não formos santos, não veremos a Deus. Ou seja, se nós não estivermos apartados desse mundo, se a nossa mente, é o que ele começa a falar daqui no começo, aqui, né? Cingindo o lombo dos vossos entendimentos, né? A nossa mente transformada, né? Porque não adianta nada, irmão, nós nos esforçarmos para buscarmos uma vida santa, se a nossa mente não for renovada, não for transformada pelo Espírito do Senhor, né? Se nós tentássemos fabricar uma santificação de nós mesmos, com certeza nós iríamos falhar. Então tem um segredo aqui na palavra de Deus para nós, nos mantermos numa vida que glorifique a Deus, que glorifique a Deus. Amém? Então, amados, eu quero convidar os irmãos, agora nós vamos abrir lá em Juízes, no Antigo Testamento, no capítulo 16,
É um episódio bem conhecido, né, do Antigo Testamento, bem conhecido mesmo, que fala ali esses capítulos ali falam da vida de Sansão, né, bem conhecido. Os irmãos sabem que se tem um livro muito importante... Juízes 16? 16. Tem um livro muito importante no Antigo Testamento, olhando hoje com a ótica do Novo Testamento, com a ótica do Espírito Santo, nós conseguimos extrair ensinos aqui de Juízes, no sentido de libertação, no sentido de batalha espiritual, né? É muito profunda essa palavra aqui nesse sentido. Sabe? Nós vemos bem claramente essas realidades aqui, né? Nesses textos de Juízes. Mas hoje eu quero especificamente falar desse capítulo aqui, do capítulo 16, que é o capítulo onde trata de Sansão e Dalila, quando Sansão conhece Dalila. Os irmãos sabem um pouco da história de Sansão, né? Acho que não sei se todo mundo já leu essas histórias aqui na Bíblia, no livro de Juízes. Sansão era um menino que ele foi consagrado, era um jovem que foi consagrado desde o ventre da sua mãe. Né? Foi consagrado ao Senhor. E como ele foi consagrado, então ele fez um voto de nazireu desde menino, né? Então o que significa ser um nazireu? Nazireu significa justamente isso, uma pessoa consagrada 100% a Deus. Então o nazireu, né, pela lei judaica, né, pela lei que está aqui no Antigo Testamento, esse nazireu ele não poderia cortar o cabelo, por exemplo. Né? O cabelo era um símbolo da dedicação e da vida dele para Deus, né? Um símbolo da comunhão que aquela pessoa tinha com Deus. E se aquela pessoa cortasse o cabelo, ela perdia aquela comunhão. Né? Se aquela pessoa cometesse um pecado, ela tinha que se submeter então a cortar o cabelo, mostrando que a comunhão com Deus havia sido interrompida. Não é assim? E Sansão cresceu então debaixo de toda a instrução da palavra de Deus, de toda a lei, né? E ele seria então usado por Deus como um juiz, né? Esse é o período dos juízes. Isso é antes de ter rei sobre Israel. Israel até então não tinha rei, né? Antes do período dos reis, Deus havia levantado juízes sobre a terra. E esses juízes tinham então a obrigação, né, tinham aquele encargo do Senhor de conduzir o povo. De julgar as coisas do povo. Naquela época a autoridade ela era uma autoridade espiritual e também política. Né? Essas coisas se fundiam, né? Autoridade espiritual e política. Então Sansão foi um desses juízes do Antigo Testamento. Ele julgava as coisas do povo, né? E tinha essa obrigação, esse encargo de levar o povo diante de Deus, de conduzir o povo a Deus. E também ele tinha uma tarefa especial, irmãos. Sansão então seria aquele homem usado por Deus para livrar o povo de Israel do jugo dos filisteus. Do jugo dos filisteus. Se você ler o livro de Juízes desde o começo, você vai ver algo muito interessante. Tem um princípio aqui, irmãos, maravilhoso para nós aqui. Não só nesse texto de Sansão, mas de todo o livro de Juízes. Né? As ordens de Deus foram muito específicas para o povo. Né? O povo, então, eles teriam que adentrar Canaã, a terra prometida. Só que quando eles estavam espiando a terra, de longe, eles estavam olhando a terra de longe, Moisés ainda era vivo. Eles viam que a terra não estava deserta, ela estava habitada. Era uma terra fértil. Uma terra que emana leite e mel, não é assim que diz a palavra? É claro que essa terra estava ocupada. Né? E é quando eles viram de longe, eles viram que tinham gigantes na terra. E eles tremeram. Mas o Senhor foi muito específico com eles. Falou assim, olha, vocês entrem na terra. Tomem posse da terra. Vocês vão chegar lá, vão ter povos e vocês destruam aqueles povos. Vocês vão guerrear contra esses povos e eu estou contigo. Eu vou fazer vocês tomar posse da terra. Então eles tinham que vencer aqueles povos e matar aqueles povos e não podia sobrar nada, irmão.
A ordem de Deus era matar tudo. E você olha lá nos primeiros capítulos de Juízo, você vê que as tribos de Israel, elas não fizeram exatamente isso. Alguns momentos elas fizeram e em outros não. Ou seja, elas desobedeceram a Deus. Em vez delas acabarem com aqueles povos, de tomar posse da terra, elas fizeram um acordo com povos. E o que aconteceu? Com consequência disso, aqueles povos em determinado momento escravizaram o povo de Deus. É isso que dá a fazer concessão com o mundo, concessão com a carne, concessão com o pecado. Entende? Você acaba escravizado. O Senhor fala, elimina. Você tem que ir lá e eliminar. Você não pode ficar negociando essas coisas. Esses são os princípios que Deus vai mostrando para nós hoje com a ótica do Novo Testamento. É claro que o Senhor não manda nós ir lá e matar ninguém, não é isso, não. Não tem nada disso. Isso daqui para nós é uma sombra de uma realidade espiritual. De uma batalha que nós temos que lutar todos os dias. Uma batalha espiritual. Amém? Eu quero ler com os amados aqui esse texto desse capítulo. E aqui, se o Senhor nos der graça, vamos ter lições muito preciosas para nós. Lições práticas para nós, irmãos. Para como andar nessa terra e como superar essas batalhas, irmãos. É necessário ter autoridade, irmãos. Para você... Nós estamos lidando no mundo espiritual, né? E no mundo espiritual existem potestades. Quando eu falo de potestades, nós estamos falando de autoridades. Autoridades. E essas autoridades, elas foram instituídas ou permitidas por Deus. Toda autoridade, falar em Romanos, no capítulo 3, ele fala que toda autoridade que existe, ela foi instituída por Deus. Até a autoridade maligna, irmãos. Até a autoridade maligna, se Deus não quisesse, elas não estariam aí. É ou não é? E se elas estão aí, é porque existe uma finalidade para elas. Embora às vezes elas nem saibam disso. Elas acham que elas estão aí por elas mesmas, que elas estão destruindo as pessoas e fazendo tudo que elas estão fazendo, oprimindo as pessoas, escravizando as pessoas, porque elas têm algum poder, mas isso não é verdade. Se elas estão agindo, é porque pelo menos existe a permissão de Deus. Pelo menos. No livro de Jó, o próprio Senhor fala que ele mesmo criou, né, o Leviatã e o Behemoth, né? Isso. Para ele poder destruí-los. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler então o capítulo 16 aqui, nós vamos começar a entender algumas coisas aqui desse ponto, né, que nós estamos falando. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui. E foram, pois, em roda toda a noite, e lhe puseram espias à porta da cidade, porém toda a noite estiveram sossegados, dizendo, até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Então os filisteus, eles estavam, nesse momento aqui, eles já estavam muito bravos com Sansão, né? Sansão tinha colocado fogo nas colheitas dos filisteus, não é assim? Se os irmãos lerem um capítulo antes ali, né? Que Sansão coloca fogo na colheita dos filisteus. E por que ele faz isso? Porque ele havia se casado com uma mulher filisteia. E quando ele ficou um tempo ausente, quando ele voltou para a casa da esposa, né, para tomar a sua esposa, ele descobriu que o pai dela, né, que os filisteus, tinha dado ela em casamento para outro homem. Mas ela já era esposa dele. Né? Simplesmente eles não levaram em consideração isso, né? E entregaram ela para outro homem. Né? Ou seja, irmãos, o primeiro princípio aqui, já de cara nós já aprendemos algo aqui. Só nisso que eu contei aqui, nós já aprendemos uma lição aqui. O mundo, irmãos, não respeita as coisas de Deus. Né? Sansão estava cobrando um respeito e uma autoridade de quem não respeitava a Deus. Nós estamos falando dos filisteus aqui. Filisteus tinham outro Deus. Eles serviam um Deus chamado Dagon. Né? E outros deuses mais. Né? Então, já começa por aí. Sansão já estava errado desde o princípio.
quando ele quis se casar com uma mulher filisteia, ele não ouviu os seus pais. Então, o primeiro erro, né? Não ouvir os pais. Olha as crianças, os jovens, o Eric, né? Meu irmão aqui que ainda é solteiro. É um grande erro já. Começa de cara já. Não ouvir os pais. Né? Para as crianças e para o Eric, que é adolescente, irmãos, é muito importante isso, ouvir os pais. Né? O Senhor instituiu autoridades. E a autoridade para um jovem, para uma criança, para quem é solteiro, a autoridade sobre a sua vida é os seus pais. Né? Os pais acertam sempre? Não, os pais não acertam sempre. Pai e mãe não é Deus. Pai e mãe têm seus erros na vida dos filhos. Vocês vão ter autoridade, vocês vão sair debaixo da sua autoridade no dia que vocês saírem da casa dos seus pais para se casar. Aí vocês vão ter a família de vocês. Aí vocês vão ter autoridade sobre os seus filhos. Mas mesmo assim, quando você sair da sua casa, você ainda vai dever respeito aos seus pais. Você ainda deve ouvir os seus pais. Não obedecê-lo mais depois que você sair de casa. Mas o respeito você deve aos pais. Amém? E Sansão já cometeu esse erro logo de cara. Ele não ouviu os pais. E se casou com uma mulher filisteia. E depois que aconteceu tudo isso, ele botou fogo na colheita dos filisteus e os filisteus quiseram matá-lo. E um pecado, irmão, leva a outro pecado. Um abismo chama outro abismo. Sansão então vai e procura uma mulher prostituta. De uma esposa filisteia, agora ele estava atrás de uma prostituta. Né? E foi nessa cidade, em Gaza. Não era a casa dele, irmãos, era em Gaza. Isso era no lugar dos filisteus, na terra dos filisteus. Né? E a palavra de Deus diz assim no verso 3, assim, eu vou continuar a leitura aqui. Porém Sansão deitou até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca os tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está de fronte de Hebrom. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Seroque, cujo nome era Dalila. E então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: ele para cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para poderem afligir. Olha só, irmãos, ele então se apaixonou, né, por mais uma mulher filisteia, Dalila. E essa mulher tinha um propósito claro, ela só estava pensando no lucro. Né? Quando eu falo aqui que ela traiu Sansão com moedas de prata, vocês lembram algum episódio da Bíblia? Judas, né? Uhum. Judas traiu o Senhor por prata, assim, 30 moedas de prata. Mas aquela paixão estava cegando Sansão. Mas aquela paixão, amados, na verdade, ela tem um nome mais específico, chama-se pecado, irmãos. Pecado. Ele gostava da Dalila? Gostava sim. Mas o seu pecado já o estava cegando para ver a realidade, para ver o que estava acontecendo, aquela armadilha contra ele. Vamos se lembrar que Sansão era nazireu. Ele era um homem muito forte. Né? Deus deu essa bênção especial para Sansão. Ser um homem muito forte, mas com uma finalidade específica. Ele haveria então de livrar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Né? Ele estava se desviando do seu caminho, se desviando do seu propósito, irmãos. Né? Ele não estava fazendo aquilo que Deus havia chamado ele para fazer. Vamos continuar a leitura aqui. No 6. E disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para poderem te afligir. O 7. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, couro, né? Que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem.
Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas dos vimes, como se quebra o fio de estopa ao cheiro do fogo, como se não soube em que consiste a sua força. Então ele quebrou muito fácil, né, irmãos? Ela pegou e falou assim: Sansão, os filisteus vêm sobre você, eles vão te pegar. Aí ele pegou, ele estava dormindo, ele acordou e rompeu aqueles fios como se não fosse nada, né? E então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ó, irmãos, que clareza, né? Prova que Sansão já estava cego aqui, né, irmãos? Olha, os filisteus estavam escondidos. Aqui fala, na minha tradução fala câmaras, mas eu não sei como é que fala a tradução de vocês aí. Mas fala que eles estavam escondidos próximos ali, né? Daquele local onde ele estava. Então, realmente, os filisteus estavam para vir sobre ele, né? Aquilo não era mentira. Então, ele não conseguia enxergar isso, irmãos. Que ele estava ali à mercê dos seus inimigos, né? No verso 11. E ele lhe disse: se me amarrares fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas. E os espias numa câmara. Então os quebrou de seu braço, quebrou-os de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderias ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças do cabelo da minha cabeça e com os liços da teia. Ela as fixou com a estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou de seu sono e arrancou as estacas das tranças tecidas e juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declarastes com que consiste a tua força. Agora ele vai contar, irmãos, o segredo dele, né? Irmãos, a força de Sansão, a palavra aqui vai mostrar que a questão do cabelo dele, né, que ele não podia ter o cabelo cortado. Os irmãos conhecem a história, né? Mas é algo muito mais profundo que isso, irmãos. O cabelo, na verdade, era só uma figura, um símbolo daquilo que estava no interior de Sansão, que ainda estava com ele, né? Que era a unção do Senhor, que era o Espírito do Senhor. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Tá vendo? E desde o ventre da minha mãe, se viesse ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. Então ele contou o segredo, irmãos. O segredo dele era necessariamente o cabelo? Não. O segredo dele estava na aliança que ele tinha com Deus. Aliança. A qual o cabelo era um símbolo. Era um símbolo externo de algo que tinha dentro dele. Algo que tinha no coração dele. Que tinha sido gravado desde a infância no coração dele. Uma aliança que ele tinha com Deus. Aliança que Deus fez desde os pais. É assim que fala a palavra? Desde Abraão, Isaac e Jacó. Né? Deus tinha uma aliança com Sansão. Só que Sansão, ele foi indo de abismo em abismo. E ele foi desmoronando essa aliança.
Desmoronando essa aliança. Não que Deus houvesse rompido essa aliança com ele, mas que ele rompeu essa aliança com Deus. Ele rompeu. Mas Deus nunca rompeu com ele. Nós vamos ver isso também. No 18, né? Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro de sua mão. E então ela fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Como é que tá na tradução de vocês, irmão? Como é que tá na sua? Tá igual? Como é que tá a sua, Marisa? Igual? Sua também, Paulo? Também? Sua também? Aqui ficou subjugá-lo aqui. Passou ela a subjugá-lo e retirou dele sua força. Uhum. Amém. Essa versão. Amém. Disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez, como dantes me livrarei. Porque ele não sabia, olha só, irmãos, porque ele não sabia que já o Senhor já tinha se retirado dele. Tá assim também? O Senhor havia se retirado dele? Tem uma tradução que diz assim que ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Aqui está escrito isso. Espírito do Senhor, né? Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha se retirado dele. É o que está na tradução. O Senhor que havia se retirado dele. Mas na Almeida Corrigida Fiel, né, nesse ponto aqui, eu prefiro a tradução que eu acho que está mais correta da Almeida Corrigida Fiel. Essa aqui é a revista atualizada, né? A Corrigida Fiel fala assim que o Espírito, ele já não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. O Espírito do Senhor. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. O Espírito do Senhor. Mas olha só, para chegar nesse ponto, irmãos, olha quanto abismo Sansão precisou cair. Né? Quanta coisa ele foi se afundando. Né? Casou com a mulher errada, depois ele se irou, né? Agiu na pura ira, depois ele se buscou uma prostituta, depois ele buscou Dalila, né? Foi se amarrando em paixões e enganos do seu próprio coração, e o coração foi enganando, né? Enganoso é o coração do homem, não é assim? E foi se afundando cada vez mais, e cada vez ficando mais cego, e mais cego, e mais cego. Olha o que aconteceu com ele, coisa terrível que aconteceu com Sansão. Até chegar ao ponto que o Espírito se afastou dele. É isso que quer dizer, irmãos, o cabelo cortado. Tá vendo? O Espírito se afastou dele. Que terrível isso, irmãos. Esse é o último estágio do pecado, irmãos. Quando o Espírito se afasta. O Espírito deixa você, deixa eu, se eu me afundar no pecado, nos deixa numa situação terrível, porque o homem... Irmãos, Deus não quer um robô, né? O Senhor nos instrui, nos mostra a sua palavra, mas se o homem decide viver uma vida longe dele, o Senhor permite que o homem viva essa vida longe dele. O Senhor permite. Mas olha que legal, nós vamos ver que mais pra frente aqui no texto, na continuação do texto, que Deus, nós vamos ver a graça de Deus aqui, irmão. A graça de Deus. Mas o pecado, irmãos, ele é algo terrível, ele vai cegando a pessoa. Isso vai acontecer fisicamente com Sansão. Olha só, vamos continuar aqui. Você tinha retirado dele. No 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Olha só. Tá vendo? Isso aqui mostra a cegueira espiritual. Chegou no nível de arrancar os olhos. E fizeram-lhe descer a Gaza. E amarraram-lhe com 2 cadeias de bronze. E andava ele moendo no cárcere. Então ele ficou girando numa roda ali.
Ficou girando uma roda. Isso que o pecado faz conosco, irmãos. Tá vendo? Sansão era uma autoridade, irmãos. Olha só a questão da autoridade que eu ia falar para vocês. Ele era uma autoridade instituída por Deus sobre o povo de Israel. Deus é que tinha dado autoridade a Sansão. Olha só o que aconteceu. Por causa do pecado, a autoridade dele foi tirada. Foi retirada a autoridade dele. E ele foi cegado. E ele foi colocado aquele homem que tinha sido levantado por Deus para livrar o povo de Israel de suas cadeias. Ele agora estava acorrentado. Tá vendo? E o que aconteceu, irmãos, com a história de Sansão? Os irmãos sabem o que vai acontecer aqui, né? Ele vai e vai ficar muito tempo ali rodando naquela roda, empurrando aquela roda. Olha que coisa terrível. E depois ele vai ser levado para um local, né? Como se fosse um teatro, um templo, né? Um templo pagão. Um espetáculo ali, para que os inimigos zombem dele. Olha que coisa terrível que o pecado faz. Então os inimigos vão zombar dele, vão tirar sarro dele, vão zombar do Deus dele. Olha que coisa terrível, que testemunho terrível, né? E daí Sansão faz aquele último pedido a Deus, para que as forças dele retomem, e ele pega e empurra aquelas colunas e mata milhares de filisteus ali, naquele episódio ali. Mas ele não matou todos os filisteus. Porque o povo depois continuou ainda subjugado pelos filisteus. Aí depois lá na frente Deus levanta Davi. Lá na frente. Olha o problema que gerou para o povo isso. Essa desobediência de Sansão. Né? O povo foi muitos anos ainda subjugado pelos filisteus. Aí lá na frente Deus levanta Davi. E aí sim vence os filisteus. Mas isso demorou muito tempo, irmão. Muito tempo. Olha a consequência do pecado. O pecado, ele nos aprisiona, mas não só a gente. Ele causa prejuízo para as pessoas que a gente ama também. Isso é o pecado. Olha que coisa terrível. É interessante essa parte aqui, pastor, que diz que ele virava um moinho no cárcere, né? O pecado faz a pessoa ficar circulando, sabe? Sim, muito esforço. Olha, se eu fosse falar, né? Que eu conheço pessoas que eu tenho aconselhado ali a abandonar certo tipo de pecado, e essa pessoa me procura de tempos em tempos com os mesmos problemas, é impressionante. Hoje mesmo eu estava falando com o irmão lá, né? Eu até comentei que falei, olha irmão, é melhor você aconselhar essa pessoa porque eu não sei mais o que falar para ela. Eu comentei com ele, né? Daí ele pegou, né? Tá conversando com essa pessoa, mas olha, é triste ver a pessoa na situação, sabe? A pessoa fica igual num círculo, correndo em volta, na mesma vida, e ela tá cega, ela não consegue ver que ela tá presa nesse pecado, né? Você tenta falar a palavra, mas não entra. Sim, é a cegueira do pecado, né? É muito triste. Eu me lembro também daquela situação, acho que todo mundo já viu isso, né? Um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Mesma coisa. Né? Me lembra isso, não? É a mesma coisa. Um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Ou seja, se esforçando muito para nada. Né? Muito esforço para nada. Veja se essa na situação, né, da maioria das pessoas hoje no mundo, né, correndo atrás de uma vida, de um sonho, sabe, cheio de paixões, né? E eu não tô nem falando de coisas ilícitas a princípio, sabe? A pessoa buscando uma carreira, sabe? É claro que se essas coisas estão no lugar de Deus, sim, é pecado. É pecado. Mas a pessoa querer trabalhar, irmão, não é pecado. A pessoa querer estudar, né, desejar ter uma vida melhor para dar uma condição melhor para os filhos, para estudar, isso não é pecado. Né? Mas você colocar isso no lugar de Deus, isso sim é pecado. Você coloca o trabalho, a satisfação profissional acima até da família. Né? Isso sim é pecado. Né? Então é o cachorro correndo atrás do próprio rabo, irmãos. Essa cegueira que causa é o pecado. E o que dá legalidade? Né? O pecado é o que dá a legalidade para que os inimigos zombem. Você lembra que eu acabei de citar aqui para os irmãos, aqui eu falei de Romanos capítulo 13, que fala que toda autoridade foi instituída por Deus? Toda autoridade? Então, se os inimigos têm essa autoridade sobre a vida das pessoas e sobre a vida dos homens, até dos homens de Deus, é por causa da legalidade do pecado. Né? O pecado ele tem essa característica. Primeiro ele cega, depois ele coloca você trabalhando para nada, muito esforço por nada, não chegando em lugar nenhum. Você vai ficar triste, vai ficar cansado, esgotado e não vai ver resultado do seu trabalho.
Isso é a escravidão do pecado. Né? Que o Senhor, glória a Deus, o Senhor nos libertou. Aleluia. Amém. Mas olha só o que aconteceu sobre a vida de Sansão, irmãos. Eu quero chamar a atenção sobre esse versículo aqui agora. No verso 22 diz assim: e o cabelo de sua cabeça ele começou a crescer como quando foi rapado. Começou a crescer o cabelo. Olha a misericórdia de Deus, irmão. O que esse versículo está dizendo, irmãos? Que Deus, o Senhor se afastou de Sansão, mas não tirou dele a sua graça. Ele estava ali olhando para Sansão. Ele não se virou totalmente contra Sansão. Ele permitiu que aquelas coisas acontecessem sobre Sansão. Por que ele permitiu que acontecesse sobre Sansão? Para ganhá-lo de volta. Por quê? Sansão estava confiando na força do próprio braço. Ele falava para Dalila: os filisteus vêm sobre ti. Ele falou: não, fica tranquilo, eu tenho a força do meu braço. Não é assim que ele falou para ela? Fica tranquilo, se eles virem, eu acabo com eles, igual eu já fiz outras vezes lá. Vou lá e detono com eles aqui, eu dou uma coça neles. Eu quero... Mas, irmãos, olha que coisa terrível, né, que o pecado faz. A legalidade do pecado. Irmãos, por que eu trouxe esse texto para os amados hoje? Eu queria mostrar para os amados que a santidade, a busca da santidade, a vida santa em Deus, ela é nosso único escape, irmãos, das armadilhas do inimigo. Se o inimigo vir contra nós e encontrar brecha, e que brecha é essa? Pecado, irmãos. Prática de pecados. E pecados, irmãos, às vezes não é nem coisas graves, mas às vezes falar mal de alguém, sabe? Pecados cotidianos que às vezes a gente nem se dá conta. Nós estamos dando legalidade para que o inimigo haja na nossa vida, na nossa família, sabe? Fofoca, intriga, maledicência, sabe? Falar mal, murmuração, irmão. Murmuração é pecado. Lembra o povo no deserto? Murmurando e ficava reclamando do que Deus estava fazendo na vida. Irmãos, Deus tinha livrado aquele povo do Egito. E o Egito, a figura do Egito é mundo. E a figura de Faraó é Satanás. Deus tinha libertado aquele povo para viver uma nova vida diante de Deus. E o povo, em vez de ser grato, o povo estava reclamando e murmurando. Queria retornar para o Egito, né? Queria retornar para o Egito. Saudade do Egito. Saudade. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. Não estar satisfeito da vida que Deus te deu, daquilo que o Senhor te dá todos os dias, né? Não ser grato a Deus, isso por si só já é pecado. Né? Já é um pecado. Né? E o pecado, então, como eu estou mostrando aqui, né, pela graça do Senhor, o Senhor nos está mostrando aqui, nesse texto maravilhoso, é que o pecado dá liberdade, dá legalidade para o inimigo agir nas vidas. Aprisiona as vidas. E isso traz consequência para os outros também. Né? Para um pai de família, traz consequência para uma mãe, para um pai, traz consequência para toda a família, para os filhos, né? Para os vizinhos até, para os colegas de trabalho. Enfim, traz consequência para todos à sua volta. E como, irmãos, então que nós conseguimos nos livrar dessa maldição, irmão? Dessa coisa terrível que é a prática de pecados. O Senhor sim nos perdoou dos pecados, aleluia, glória a Deus. O Senhor, essa é a boa nova, que Jesus veio resgatar pecadores da maldição do pecado. E qual que era a maldição do pecado? A morte. Aquele que pecar, certamente morrerá. O Senhor vem nos resgatar da maldição do pecado. Não é assim que diz a palavra? Glória a Deus por isso, aleluia. Então hoje nós temos vida no Espírito, porque um dia nós confessamos os nossos pecados, nós nos arrependemos, não é assim? Se isso não for verdade na sua vida, então é tempo de fazer isso. Mas eu creio que os amados que estão aqui já passaram por essa experiência, então, de entregar a sua vida para Jesus, de se arrepender dos pecados,
Agora o Senhor nos chama para quê? Não apenas para o arrependimento, aquele arrependimento momentâneo que você entregou sua vida para Jesus, mas agora o Senhor nos chama para o arrependimento diário. Para o arrependimento diário. E para nós andarmos no Espírito. Andarmos. Esse é o segredo, irmão. Esse é o segredo para não viver uma vida de pecado. Tá vendo? Da prática do pecado. Porque o pecado traz consequências. Que nós acabamos de ver aqui. Traz consequências. E eu imagino e espero que todos vocês, até mesmo as crianças, querem ser usados por Deus. Quer ou não quer? Você quer ser usado por Deus? Amém? Você quer? Você quer, Laura, ser usado por Deus? Amém. Glória a Deus. Então, para ser usado por Deus, nós precisamos andar no Espírito. Não basta apenas ganharmos a vida no Espírito. Agora nós temos que andarmos no Espírito. Andar no Espírito. Esse é o segredo, irmãos. Esse é o segredo. Se você quiser lutar contra o pecado com a sua força do braço, você vai perder. Você vai perder. Se você quiser lutar contra Satanás com a força do seu braço, você vai perder. Era esse o problema de Sansão. Sansão confiou na própria força. Amém? Eu vou mostrar aqui um texto para os irmãos aqui. Antes de mostrar um texto bem rapidinho aqui, já para encerrar. Vamos ler lá na Bíblia, no Novo Testamento. Em Gálatas, no capítulo 5. Olha só o segredo. Eu não vou ler o texto inteiro para não ficar longo aqui, né? Depois de 2 Coríntios, Gálatas. Só vou ler um trechinho aqui só para os irmãos. Aliás, acho que só um versículo. No capítulo 5, no verso 16. Ali nesse capítulo, uma hora nós vamos aprofundar um pouco mais as obras da carne, das obras do Espírito, né? Ele vem trazendo toda o que é verdadeiramente a liberdade cristã. Oi? No capítulo 5, no verso 16. Versículo 16. Ali o apóstolo está ensinando ali, né, sobre que a liberdade cristã, na verdade, ela é liberdade de você andar no Espírito, irmãos. Isso é que é a verdadeira liberdade, né? Nós estamos falando que Sansão foi aprisionado pelo pecado. O pecado aprisiona. E o Espírito nos dá liberdade. Nos dá liberdade. Quando o Espírito se ausentou de Sansão, o que aconteceu? Foi preso. Foi entregue. Tá vendo? Mas eu vou ler só um versículo aqui para não se estender muito. No versículo 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito. Olha o segredo aqui, ó. Andai em espírito. E o que acontece de andar em espírito? Desculpa. O que acontece com o cristão? E não cumprireis as concupiscências da carne. Tá vendo? Ou seja, a vontade da carne. A vontade da carne ela é subjugada quando você anda em espírito. Tá vendo? O nosso segredo, irmãos, não está em nós mesmos. Nosso segredo está em uma vida com Cristo. Uma vida devocional a Cristo. Lembra que no domingo passado nós falamos sobre a Trindade e o aspecto prático da Trindade? Vocês lembram disso? Por quê? Porque uma vida de contemplação, uma vida de adoração a Deus, uma vida de meditação na palavra, de entrega no Espírito, vai levar você a quê? A andar em Espírito. Esse é o nosso segredo, irmãos. Esse é o segredo. Aquele que quiser cumprir a lei de Deus pela própria força, esse vai cair, irmãos. Ele vai cair. Sem ter antes uma mente tratada. Lembra do texto que nós falamos no começo aqui da mensagem? Nós falamos, sede renovados na vossa mente, no vosso entendimento, cingindo o lombo do vosso entendimento. Tá vendo? Lembra? É dessa maneira que você vai alcançar a vida santa, a vida de santidade diante de Deus. Por isso que o apóstolo Pedro fala, sede santos, porque o vosso Pai, o vosso Deus é santo, o vosso Deus é santo. Santo 3 vezes, né? Santo, santo, santo. Verdade. Irmãos, quando sempre que vocês lerem no Novo Testamento e no Antigo também, quando se refere a Deus como Deus,
Você sempre vai ver essa relação Deus-Santo. Sempre. E por que sempre é tratado dessa maneira? Deus e Santo. Porque Deus é o que você serve a Deus. Quando fala de Deus, a tua relação com Deus é serviço. É para servi-lo. Nós somos servos de Deus. A nossa relação com Deus, no âmbito daquilo que nós somos em Deus, é filiação. Filiação. Em essência, nós somos filhos de Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus. Por quê? Porque cremos no Filho de Deus. E dessa maneira nós somos tornados filhos de Deus. Mas a nossa relação com Deus, nós temos duas relações. Uma relação na família de Deus, que nós somos filhos de Deus, e nós temos uma relação também de serviço. Aí nós chamamos ele de Deus. Lembra quando Jesus ressuscitou? Ele falou para Maria Madalena, vai lá e dize para os meus irmãos, eu vou subir para o meu Deus, eu vou subir para o meu Pai, primeiro ele fala Pai, vou subir para o meu Pai e vosso Pai. E vou para o meu Deus e vosso Deus. Filiação e serviço. Tá vendo? Filiação e serviço. Então quando aqui quando o apóstolo Pedro cita aquele versículo, né? Sede santos, porque o vosso Deus é santo. Ele está falando que só existe uma maneira de servir a Deus, ou seja, de ser útil a Deus. É andar em santidade. Andar em santidade. Tendo a vida toda oferecida a Deus. Todos os departamentos da sua vida. Não só algum e outro não. Não só em algum momento e outro não. Entende? Nossa vida tem que ser toda entregue a Deus. Toda entregue. Esse é o nosso segredo, irmãos. Andar em Espírito. Ou seja, andar mergulhado no Espírito. Entregue ao Espírito de Deus. E não entristecendo o Espírito. Esse é o segredo, irmão. Esse é o segredo. Irmãos, eu creio que o Senhor tem me chamado a atenção para trazer essa palavra para vocês. Por quê, irmãos? Por quê? Porque eu creio que o Senhor quer usar todos vocês e muito breve, irmão. Muito breve. Nós não temos mais muito tempo. Né? E então o Senhor quer confiar algo às mãos de vocês. Eu creio que daqui, como eu já falei outro dia, né, virão pastores, evangelistas, diáconos, diaconisas, enfim, irmãos, todos vocês serão usados por Deus. Eu creio nisso. Eu dou glória a Deus por esse ministério da Igreja Bíblica Cristã, né, porque aqui não é uma pessoa falando e os outros ouvindo apenas e não participam de nada. Não, irmãos, não. O pastor Alan, ele tem me chamado a atenção e falou, irmão, Antônio, nós temos sempre que tomar cuidado de envolver os irmãos e chamar os irmãos à responsabilidade, todos eles, para participar da obra. Todos eles. Né? Claro que à medida que os irmãos vão amadurecendo e ganhando da palavra, e ganhando experiência no Senhor, né? E vão derramando dessa maneira a vida de Cristo. Nós recebemos a vida de Cristo não é para reter para nós, irmãos. É para derramar. É para derramar. Foi isso que Jesus fez. Lá em Atos diz que Jesus ele ascendeu aos céus. E quando ele chegou lá, ele recebeu o dom do Espírito. Não foi nós que recebemos o dom do Espírito, foi ele que recebeu o dom do Espírito. Ele apresentou lá diante do Pai, assim, as mãos furadas assim, tá aqui, Pai, ó, a minha obra que eu fiz, ó. Ofereceu lá pro Pai, foi lá e entregou pro Pai. Aí o Pai pegou e falou, toma aqui o dom do Espírito. Entregou para ele, todo o dom do Espírito tá aqui, ó, filho. Aqui. Aí a palavra diz que ele recebeu e derramou. Tá vendo? E derramou. Ele não reteve nada, irmãos. O que ele tinha de melhor, ele deu. O Pai a mesma coisa fez. O que ele tinha de melhor deu, que é o seu filho. Tá vendo? E o Espírito que tem de melhor também dá. Que é Cristo, ele entrega o melhor, a palavra de Deus. Né? Isso é andar no Espírito, não reter nada para si. É tudo que você recebe, você entrega. Entrega, você recebe e entrega. Você recebe e entrega. E aquela fonte nunca seca, irmão. Nunca seca.
Aquele que crê em mim, no seu interior, fluirão rios de água viva que jorram para a vida eterna. É isso que o Senhor quer. O Senhor ele não quer que você seja santo somente por você, mas para que você seja um canal, um instrumento dele para abençoar outras vidas, para derramar a sua vida. Cada pessoa é vista como uma ferramenta, né, pastor? No corpo de Cristo. E cada um vai ter sua utilidade, ele vai desempenhar um papel ali. Glória a Deus. Né? Eu jamais imaginei que algum dia eu ia estar aqui. Nunca na minha concepção eu imaginei que eu estou trilhando um caminho como esse aqui. E eu lembro que nas orações que eu fazia, assim, eu lembro que eu falava nas minhas orações, às vezes no meu quarto, falei, Senhor, me leva nos teus caminhos inimagináveis. Isso aqui já é inimaginável. Imagine, levando a palavra, acompanhando o pastor aqui, visitando famílias, nunca imaginei uma situação dessa. E eu estou aqui vivenciando agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, diz a palavra. Né? Aleluia. Glória a Deus. Amados, a palavra de Deus hoje que eu queria compartilhar com os amados era essa. Amém?